Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero, seu professor de Direito Previdenciário, e estou aqui nessa última aula do nosso mini curso introdutório ao estudo do direito previdenciário, já totalmente atualizado aí com a reforma da Previdência de 2019, a famosa Emenda Constitucional 103, que trouxe diversas modificações, diversas alterações aí na Constituição e que terá muito impacto também na legislação previdenciária, alterando diversas regras. Hoje vamos ver como foi alterada a questão do regime de previdência complementar. Aqui para a nossa telinha, né? Regime de previdência complementar é o título da aula. Características gerais, vamos falar de entidades abertas e fechadas, já com o impacto aí da Emenda Constitucional 103. O artigo 202 da Constituição Federal é o que trata, o que regulamenta o regime de previdência complementar ou privada. Tanto faz, você pode falar privada, complementar, é a mesma coisa. Aqui a privada é de caráter complementar. E por que complementar? Porque a base, né, o que tem que garantir lá a subsistência do indivíduo é o regime geral, se ele for trabalhador da iniciativa privada, contribuinte individual, segurado especial, tudo que é tipo de segurado, que não servidor público titular de cargo efetivo pertencente a um RPPS, que é um regime próprio de previdência social. Já falamos que existe um movimento intencional, né, que já está até na Constituição, que incentiva a extinção dos RPPS. Isso aí deve ser um movimento gradual e lento, né, porque hoje a União, os estados e os municípios, aqui mais de 2.000 municípios, dos 5.700 municípios do Brasil, todos eles têm esse RPPS, mas devido a problemas financeiros, problemas de falta de equilíbrio financeiro e atuarial, que são premissas, que são diretrizes constitucionais para a existência, para a gestão desses fundos, a situação fiscal periclitante de muitos estados, né, de algumas capitais, e da própria União, né, a União com déficits frequentes fiscais, devido principalmente a déficits previdenciários. Então, houve esse movimento, né, e o Congresso acatou aí com a aprovação da Emenda Constitucional 103, né. O fato é que, então você tem lá o RGPS, que a tendência é que abrigue todo mundo num futuro próximo ou distante. Mas hoje ainda temos os RPPS, que são básicos, né? Para complementar a aposentadoria, a pensão tem um valor maior, um benefício maior no futuro, existe o regime de previdência privada de caráter complementar, porque ele complementa, para isso que ele existe, né? O teto, né, a partir de hoje, já é o teto do regime geral, tanto para RPPS quanto para RGPS, para quem está entrando agora, para que não tenha uma regra de transição, uma regra já de direito adquirido. O fato é que a partir de agora, você passou no concurso, o valor máximo da sua aposentadoria, se você não contar com o regime de previdência privada, vai ser o teto do RPPS, desculpe, do RGPS, que é de R$ 5.839 em 2019. Valor que é reajustado anualmente, mas perceba, né, que quem está acostumado aí a ganhar mais do que isso, né, e para você ganhar esse valor você vai ter que suar bastante, né, não vai ser fácil você atingir esse valor máximo do benefício, né. O fato é que é bom que você se preocupe, desde logo, a abrir a sua previdência complementar e já ir fazer uma reserva, uma poupança, uma aplicação específica visando o seu bem-estar futuro e de seus dependentes. Vamos lá, ele é complementar por isso, né? Porque ele complementa, então, o que é prestado pelos demais regimes de previdência. E é organizado de forma autônoma, ele não tem nada a ver, ele tem regras próprias, fiscalização própria, agência seguradora própria, né? Totalmente diferente aí do regime geral, do regime próprio. Ele é autônomo, tá? E será facultativo, porque não obriga ninguém a ter esse complemento, né? Os trabalhadores que ganham menos que o teto, né, muito provavelmente não tem condição de ter uma contribuição adicional para garantir, né, uma previdência complementar, né? Eles já vão se aposentar e vão ganhar no máximo o teto e provavelmente vão ficar só com aquele valor, né? Mas para quem está acostumado a ganhar acima disso, né, e vê o seu padrão de vida, de renda, reduzido no máximo ao teto do RGPS, é necessário que durante a vida laboral se preocupe, né, em ter reservas. Constituição de reservas é a base do regime de previdência complementar. E aqui eu quero complementar uma coisa para você. Somente
para lembrar você de que o regime de previdência complementar, ele é um regime de capitalização. O que significa isso? Que cada um vai ter uma conta específica que você vai poder acompanhar, inclusive pela internet. Né? O quanto está sendo depositado, o quanto foi depositado por você, pelo seu patrão, ou no caso o ente federado, se for de servidor público, né? De regime de previdência complementar de servidor público, o quanto rendeu, o quanto está acumulado. Você consegue acompanhar o crescimento das suas reservas. É uma conta como se fosse uma conta de uma aplicação financeira sua. Esse é o regime de capitalização. Diferente de como funciona o RGPS e o RPPS, que funcionam no regime de repartição, onde o que você contribui mensalmente vai para pagar a aposentadoria e as pensões daqueles que já recebem, daqueles que já estão aposentados, daqueles que já estão recebendo a pensão. Perceba que nesse regime de repartição, aquela reclamação que o camarada quando se aposenta, poxa, mas só isso, eu contribuí tanto durante a minha vida inteira, não procede, porque o que você contribuiu já foi para pagar a aposentadoria de outras pessoas, né? Não foi para uma conta para custear a sua aposentadoria. E muita gente não gosta, tem pavor do regime de capitalização, né? Inclusive não passou, era uma das propostas do governo na PEC 6, que era que se pensasse na adoção de um regime de capitalização também para o RGPS, para o RPPS. Os congressistas não quiseram nem ouvir falar, muitas vezes até por falta de conhecimento, né, do que é um regime de capitalização e de um regime de repartição. Né? Aquela reclamação, né? Eu contribuí tanto durante a minha vida, azar o seu. Você contribuiu para manter um regime de repartição. Você não tem direito adquirido a nada. Agora, obviamente, se você contribuiu a vida inteira no regime de capitalização, se houve uma gestão financeira responsável, obviamente, né? Não dá para você investir em títulos, né, de países que não têm uma confiabilidade financeira, né? Que obviamente vai falir. Né? Querendo ganhar mais, você vai ter um rendimento, uma perda. Né? Isso ao longo de uma vida inteira, se há uma gestão financeira responsável, a tendência é que tudo aquilo que você contribuiu tenha crescido, tenha acumulado juros sobre juros, juros compostos, e que lhe permita ter uma complementação, perceba que é complementar, né? Você vai ter sua aposentadoria básica lá do RGPS ou do seu RPPS. Além dela, você vai receber uma aposentadoria adicional daquilo que você acumulou, nas reservas que você acumulou durante toda a sua vida laboral. Então perceba a importância de você se atentar para isso. Né? E é por isso que está sendo incentivada então a criação. Né? Na verdade, veremos, né, que os entes têm agora a obrigação, após a reforma da Previdência, de oferecer aos servidores públicos do RPPS, né, um regime de previdência complementar do servidor público, como o FUNPRESP é para o servidor público federal. Aqui para a telinha, né? E é regulado aí por lei complementar, né? O regime de capitalização. Aqui então, para você, um resuminho das características gerais da previdência privada, né? Ela é facultativa, né? Ninguém pode obrigar o servidor a aderir. Complementar, né? Tem lá a básica que é dada pelo RGPS e pelo RPPS, ela vem então um nível acima para complementar aquilo que já é oferecido pelo regime geral e regime próprio. Pode ser aberta ou fechada. Essa definição eu ainda não passei para você. E é o seguinte, ela é fechada quando existe um grupo específico de pessoas, por exemplo, os trabalhadores do Banco do Brasil, ou os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, ou os trabalhadores da Petrobras, né, autarquias, empresas públicas, que, vamos dizer assim, se organizam, os funcionários se organizam, juntamente com a empresa, juntamente com a autarquia, por exemplo, e constituem um fundo próprio, fechado somente para eles. Então, a Petrobras, por exemplo, a Petros, organiza esse fundo, contribuição na própria Petrobras, a patronal, com dos funcionários, e há uma administração própria dessa previdência complementar fechada. Tá? Então, somente quem é trabalhador da Petrobras, por exemplo, pode aderir. Né? Então, é fechado. A aberta é aquilo que é oferecido no mercado. E você, como cidadão, é só ir lá para uma seguradora ou para uma instituição financeira que ofereça esse produto e você pode aderir, pode contratar no mercado mediante aplicações mensais ou uma aplicação mínima, inicial. Tem diversas condições aí que o mercado estabelece para atrair justamente clientes. Né? É uma aplicação financeira com regras próprias, né, de previdência complementar, mas não deixa de ser uma aplicação financeira, né, com todos os riscos, né, que tem uma aplicação financeira. Obviamente a regulação, né, que existe hoje é bem melhor que a regulação
dos anos 70 e 80, em que nós temos notícias de diversas fraudes que ocorreram, né, diversas empresas que foram à falência, como o Montepio da família militar, como a KPM, né, que deixaram muita gente na mão, e inclusive o brasileiro até hoje ainda tem um pouco de receio, né, um trauma, devido a esse tipo de coisa, uma regulação muito falha que existia naquela época. Hoje a regulação já é bem melhor, na própria internet você consegue verificar como é que está a carteira daquele fundo, como é que está a gestão do fundo, os rendimentos que estão sendo adquiridos, né? E sair ou entrar conforme você achar melhor, né? Então, mas exige, obviamente, um cuidado da sua parte, né? De você acompanhar como é que está a gestão financeira desses fundos. Então, a previdência complementar aberta, né? É aquela que permite qualquer um, então, entrar nesses planos, ok? Estando aqui para a nossa telinha, é contratual, porque é facultativa. Então, existe um acordo de vontades, você quer aderir àquele plano de previdência, então você pode, mediante a assinatura de um contrato, né, efetivamente, né? Você vai lá e assina um contrato, pode ser presencial mesmo, pela internet, né, e fazer adesão aí ao plano. É contributivo, obviamente, né, é baseado na contribuição, baseado na constituição de reservas. Então, se você não contribuir, né, ninguém vai depositar na sua conta se for aberta, por exemplo, né? Fechada, tem até contribuição patronal, que aí, pelo menos, o seu patrão até desconta do seu contra-cheque e já coloca lá também. O fato é que ele é contributiva, né? Que não existe milagre. Se ninguém depositar nada na conta, não vai ter dinheiro lá, não vai sair do nada, né? Então, precisa, para você ter um regime de capitalização, né? Existe uma conta e que você vai contribuindo, vai depositando recursos nessa conta, vai rendendo juros conforme as aplicações que estão sendo realizadas com o dinheiro que lá se encontra, né? E tem os órgãos fiscalizadores e reguladores, né, que estão sempre de olho aí na saúde financeira desses fundos de previdência. Questão de prova. Por previsão constitucional, o regime de previdência privada, além de facultativo, é baseado na capacidade econômica das empresas patrocinadoras dos planos de benefícios? Cuidado, né? A base do regime de previdência privada, que é sim facultativo, é baseado na constituição de reservas. Isso está lá no artigo 202 da Constituição Federal. Nada a ver capacidade econômica de empresas patrocinadoras, tá? Não confunda. Outra questãozinha. Ao ser empossado, Paulo estará obrigado a aderir ao regime previdenciário complementar ofertado pelo poder público. Atenção! Regime previdenciário complementar sempre é facultativo. Ok? Se por acaso ele te obrigar, você vai ter todo o poder para entrar na justiça, ou então já vai ter lá a porta de saída para você desistir, para você nem entrar, porque o regime previdenciário complementar é facultativo, tá? Então a questão está errada. Ninguém estará obrigado a aderir a coisa nenhuma. Parágrafo 14 do 40, já com a redação dada pela Emenda Constitucional 103. E aqui, nesse parágrafo, chamo muito a sua atenção, porque vem a obrigatoriedade dos entes federados a instituírem um regime de previdência complementar para os seus servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Aqui para mim, perceba o seguinte, a Emenda Constitucional 103, ela fez duas movimentações muito importantes no que tange ao regime próprio. Primeiro, ela veda agora a criação de novos regimes próprios e incentiva a migração do regime próprio para o regime geral. Então, nesse lado de cá, tendo em vista o descalabro financeiro de muitos regimes próprios, ela faz esse movimento. Basta, quem criou, criou, quem não criou, não cria mais. E quem criou, por favor, vamos pensando em migrar aqui, em acabar com esse RPPS e migrar para o RGPS. E, ao mesmo tempo, ela faz um outro movimento muito importante, que é casado com essa migração, com essa extinção do RPPS. Criar um regime de previdência complementar para o servidor público. A União já tem, vários estados já têm, municípios estão pensando, e agora vem a Emenda Constitucional 103 e ela estabelece uma obrigatoriedade, ou seja,
os entes federados deverão instituir um regime próprio, um regime de previdência complementar para o servidor público detentor de cargo efetivo. Tá? Então, agora, menos regime próprio, mais regime de previdência complementar para o servidor público. Voltando para a nossa telinha. Tá? Então, está aqui, ó, parágrafo 14, está dizendo que os entes federados vão instituir. Tá? Como? Por uma lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, uma lei ordinária. Um regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Observado, ele ainda coloca como diretriz constitucional um limite máximo dos benefícios. E qual é esse limite máximo? É o teto do regime geral, para os valores das aposentadorias e das pensões em regime próprio. Ou seja, o valor máximo vai ser sempre o teto do RGPS. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 vai oferecer plano de benefício somente na modalidade contribuição definida. Aqui para mim, aqui eu devo uma explicação para você, né? Que história é essa de plano de benefício definido, plano de contribuição definida, né? O plano de benefício definido, que é o que era comum, né, na década de 90, início da década de 2000, e que deu muito problema, né, é que estabeleceu o seguinte: bom, não importa o quanto o servidor vai contribuir, ele vai ter um benefício X na hora de se aposentar. Perceba que esse tipo de plano é um plano meio complicado, porque ele joga todo o risco em cima do gestor. Porque ele vai ser obrigado lá na frente a pagar aquilo que foi contratado, mesmo se as contribuições não forem suficientes para arcar com aquele benefício. Quem vai pagar? Alguém, né? Vai sair do patrocinador, que é a empresa pública, que é a empresa estatal, que é a sociedade de economia mista, tem que sair de algum lugar, pode gerar déficit. Ao passo que um plano de contribuição definida, você vai contribuir com X. Não importa o quanto você vai receber o quanto aquele X que você contribuiu, que teve a contribuição patronal junto, que for rendendo juros lá na frente, você vai ter direito, aí sim, quando você for se aposentar, vai fazer o cálculo, ó, o que você poupou, mais o que o seu patrão depositou, mais o que rendeu, isso tudo deu X e esse X vai te possibilitar um benefício de Y. Não é uma coisa pré-definida no momento da contratação, ou seja, o risco passou para quem? Para você, trabalhador, né? Então, hoje em dia, só pode ser plano de contribuição definida, né? Então, mais uma vez, né, nós, trabalhadores, temos que estar atentos, né? Verificar lá na internet, observar como é que está a gestão financeira lá do fundo, para a gente ver se está sendo utilizado da forma adequada. Voltando aqui para a nossa telinha. Será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Olha só, isso aqui é novidade. Aqui para mim. Antes da emenda constitucional 103, regime de previdência complementar de servidor público só podia ser instituído por uma entidade fechada de previdência complementar. Ou seja, lá na empresa pública, ou mesmo no FUNPRESP, são entidades fechadas. Não são entidades abertas. Não é ninguém do mercado que pode chegar e oferecer um plano para o servidor público federal, para o servidor do Banco do Brasil, por exemplo. Agora, esse paradigma mudou. A Constituição passa a permitir que entidades abertas de previdência complementar, ou seja, de mercado, bancos, instituições financeiras, participem de processos. Isso não está regulamentado direito, né? Precisa de uma regulamentação adicional de como vai ser essa participação, mas em tese é bem possível, por exemplo, que um banco como Itaú, ou Bradesco, ou Santander, por exemplo, assumam esse regime de previdência complementar do município de São Paulo, os servidores do regime próprio, mediante uma concorrência, um processo licitatório, não sei, isso não está ainda muito claro, não está regulamentado, mas a Constituição já deu sinal verde, já permite esse tipo de coisa. Tá?
para que seja incentivada, inclusive, a competição, né, entre essas seguradoras, essas instituições financeiras. Aqui para a nossa telinha. Questão de prova atualizada, né, digo para você que foi até mudado o gabarito depois da reforma da Previdência. A União, os estados, o DF e os municípios devem instituir regime de previdência complementar para seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, mediante a criação, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, de entidades fechadas de previdência complementar ou via entidades abertas de previdência complementar. Essa questão, antes da reforma da Previdência, estava errada, que não podia entidades abertas. Agora, depois da reforma da Previdência, o gabarito é certo, porque já pode sim via entidades abertas de previdência complementar. Aqui um resuminho para você, estabelecendo a diferença entre entidades abertas e fechadas, né? Aberta, qualquer um pode contratar os planos, é uma aplicação financeira. Quem regula, quem fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar é a SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados, e está sim submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, né? Pode entrar na justiça alegando aí algum dispositivo lá do CDC. Já as fechadas, somente os empregados, os servidores associados podem aderir, tem características previdenciárias, está submetida à regulação e fiscalização da Previc, a Superintendência de Previdência Complementar, e essa não está submetida às normas do CDC. Não dá para entrar na justiça aí alegando algum dispositivo do Código de Defesa ao Consumidor. Mais uma questãozinha de prova para a gente treinar. O regime de previdência complementar dos servidores públicos será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. É uma lei ordinária, né? Ok. Observados os princípios e regras constitucionais aplicáveis ao regime de previdência privada, no que couber, por intermédio de entidades abertas ou fechadas, ok, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, certinho, né? A questão está certo com o gabarito totalmente atualizado, tá? Que pode ser entidade aberta também agora, depois da reforma da Previdência, emenda constitucional 103. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua atenção. Encerramos nesse momento o nosso mini curso introdutório ao estudo do direito previdenciário. Espero que você tenha gostado de nossas aulas, de nossa metodologia, né, que ela é composta aí por livros digitais, composta por videoaulas. Lá nos livros digitais você encontra questões comentadas e não comentadas. Você encontra a matéria toda explicadinha, com esquemas, com a norma necessária para você aprender, principalmente já traz para você aquilo que é mais importante, aquilo que vai cair na sua prova, que tem mais probabilidade de cair, já para que você economize tempo de estudo, né? Colocamos também nos nossos cursos regulares, né, um fórum de dúvidas à disposição e para que você possa evoluir, né? O nosso curso regular de direito previdenciário, a gente vê toda essa matéria do regime próprio, do regime geral, do regime de previdência complementar de forma mais detalhada, né? Para que você, um número grande de questões para você resolver e para que você possa efetivamente se preparar bem para a sua prova, né? Então convido desde já você a adquirir o nosso curso regular e assistir os nossos artigos, né? Espero que tenha gostado do nosso mini curso, faça aí a divulgação, né, se você gostou, e dê um like lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube do CDF Concursos, né? Prestigie aí o nosso trabalho. E boa sorte na sua preparação. Temos o máximo prazer de te ajudar nesse processo. Um grande abraço e até a próxima.